vamos começar aqui nossa segunda aula síncrona, né? Hoje nós vamos continuar, né, no debate. Temos previstos 3 encontros síncronos nesse módulo, né? E a tendência é que tenhamos nos demais, né? E gostaria aqui de agradecer a presença da professora Urânia, uma das coordenadoras no nosso curso e também professora. Professora Urânia, quer dar um olá aí para a galera? Só dar uma boa noite a todos, todas e todos, e agradecer a Celi a paciência também de todos os alunos, a Patrícia, e daqui a pouco eu estou aqui, só vim mesmo dar uma boa noite, porque não posso ficar ao longe desse povo tão lindo, né? Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Urânia. Então, gente, Obrigada. eu vou... Está dando eco, né? Eu vou passar imediatamente aqui a palavra para a professora Celi, nos presentear aqui com as suas importantes e empolgantes falas, e fico aqui na retaguarda, no apoio. Vou desligar minha câmera para não pesar tanto aqui, Celi, mas eu estou aqui, positiva e operante, para o que você precisar, tá bom? Ok. Podemos? Eu tenho uma pergunta, posso favor. fazer rapidinho? Pois Sim. não. Eu gostaria de saber se os slides da última aula da professora Celice, eles foram disponibilizados, porque eu perguntei lá no grupo e falaram que estava na biblioteca virtual, mas eu não está. Manda um e-mail para mim, eu te mando daqui a pouquinho. Terminou a aula, eu te mando. Ou um WhatsApp. Anota meu WhatsApp. Vou anotar agora. 71 Só um segundinho. Você pode repetir? Você pode repetir? 71 9 9 88 88 18 sim. 40 Aham. 67. Terminou a aula, manda um WhatsApp para a professora, você vai receber todo o material. Tá bom, professora Celi, muito Vamos obrigado. lá. Meu nome é Francisco, tá? Só para Ok. confirmar. Ok, Francisco. 8818 4067, acrescento 9, correto? Isso. Pessoal, Tá bom. Muito obrigado. boa noite. É só para informar para vocês que o slide está dentro do módulo 1, na biblioteca virtual do módulo 1. Ele é o primeiro arquivo. Aula 1, Celi Tafarel, curso internacional, Sociedade, Trabalho e Escola. Eu só vi o vídeo, eu já procurei várias vezes, o vídeo está lá da aula, mas o slide separadamente não. Tá, eu vou procurar aqui então onde está e eu falo com Vamos vocês. tocar? Beleza. Podemos? Ok, Veja só. ok. Vocês estão vendo a projeção, não estão vendo a projeção? Sim, professora, Patrícia? estou vendo, estamos vendo. Tá ok. Veja só, eu quero começar a aula de hoje, a nossa aula, com uma frase que foi destacada pelo José Paulo Neto, nesta obra que saiu em 2020, chamada Uma Biografia de Karl Marx. Ele recolhe uma série de frases no início, escolhi uma para começar hoje. A frase é a seguinte: nunca a ignorância ajudou a quem quer que fosse. Nunca a ignorância ajudou a quem quer que fosse. Com essa frase, abrimos os trabalhos. Agradecer a Patrícia, a Urânia, ao Samir, pelo apoio, e vou apresentar os 4 tópicos que nós vamos tratar nesse primeiro bloco. Em meia hora, eu vou fazer uma exposição. Essa exposição tem esses 4 núcleos de conhecimento: história das ideias pedagógicas, natureza e especificidade da educação, fundamentos teóricos metodológicos de teorias pedagógicas. Porque, independente do lugar do mundo que nós estejamos, em qualquer um dos continentes, se nós formos trabalhar com educação, nós temos sempre, com consciência ou sem consciência, uma explicação para o que estamos fazendo. Essas explicações podem ser de senso comum, essas explicações podem ser místicas
podem ser místicas ou podem ser científicas. O que nós queremos nesse curso é que vocês fundamentem o trabalho de vocês em qualquer lugar do mundo em teorias pedagógicas que tenham base científica. Para avançar nas teorias pedagógicas, eu só vou recuperar bem rápido o que nós já mencionamos, expusemos e passamos para vocês. A sociedade capitalista existe porque existem forças produtivas que, na relação do ser humano com a natureza, produzem mercadorias que entram em relações de produção. E, no modo de produção capitalista, essas relações são de exploração, opressão. Para que isso se mantenha, é preciso ter uma superestrutura. A gente está ouvindo você. Oi? Está ouvindo? Eu estou. Sim, Celi, prossiga. Agora, não sei se você está passando os slides, porque está na primeira slide. Então, tá? agora eu estou passando o da infraestrutura. Estão vendo? A infraestrutura. Não, Celi, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Ainda Eles não não. estão passando para a gente. Eu estou vendo os slides da professora Celine. Sim, mas Tá ela vendo? está na Tá primeira passando? página. Não, eu estou passando, eu já estou na quarta página. Por isso que eu estou te avisando, o slide está na capa ainda. Então. Patrícia, não vai, Pra os mim slides está na não serão capa. disponibilizados? Deixa ela continuar, depois disponibiliza. Agora passou. Agora passou, Não, professor. é porque ela não sabia que não estava passando. Agora mas passou, passou. professora. Ok, Agora está. Então, aí estão as 4 ideias. Aqui está o que a gente sintetiza da explicação do que é o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista tem uma infraestrutura de produção dos meios da nossa existência que entram em relações de produção, são sustentados por uma superestrutura que é o Estado capitalista, onde nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, e temos todo o aparato militar para, com coerção ou com consenso, assegurar a base de produção tanto dos bens materiais como dos bens espirituais. A nossa subjetividade, a nossa inteligência, a nossa capacidade. E isso se dá aonde? Se dá nas instituições, se dá nos aparelhos ideológicos, se dá em todos os âmbitos da sociedade, na escola, sindicato, partido, igreja, associação, imprensa, etc. E aí estão os intelectuais orgânicos, que são vocês, para interferir num processo histórico, que quando a gente pega o nosso país, a gente vê os 322 anos de escravismo, 67 anos de monarquia, a República Velha, 41 anos, a República Nova, 31 anos, o regime militar, que a partir do golpe de 64, que foi até 85, aí o pequeno período da República Nova, entre aspas, tutelada pelo regime militar, e o golpe de 2016, a prisão de Lula 2018 e a eleição de Bolsonaro 2019, com a extrema-direita ocupando o nosso país. Então, meus queridos, esse é uma expressão política de um modelo de desenvolvimento econômico. E daí o nosso país sendo, desde os 1500, estruturado economicamente com base no modo de produção capitalista. Então, nós não podemos esquecer isso, porque nós vamos estudar as ideias pedagógicas, nós vamos estudar as teorias pedagógicas, nós vamos ter que fazer uma opção por uma teoria pedagógica, mas nós temos que ter esse fio da história, porque em cada período da história tem teorias pedagógicas, e elas se justificam.
e principalmente as teorias que são hegemônicas. Então, meus queridos, isso que eu falei para vocês, rapidamente, está nos livros que eu menciono ali, que vão ficar para que vocês depois, então, possam ter acesso a isso. O que nós podemos constatar hoje, qualquer um de vocês, os 160 que estão nessa sala, ou deveriam estar, podem constatar que, nesse momento histórico, nós temos uma destruição de forças produtivas, nós estamos numa regressão social e nós estamos numa destruição da democracia. Aí vocês podem dizer, prova, professora Celi. Eu provo nas ameaças que nós estamos tendo diariamente de que pode ter um processo que culmine numa guerra civil no nosso país. Portanto, isso é explicado pela ciência e é com essa base da economia política que nós vamos entrar na história das ideias pedagógicas. O que nós vamos levar em consideração para tratar com vocês as ideias pedagógicas? Nós vamos tratar da maior pesquisa já realizada no nosso país. Quem realizou essa pesquisa? Demerval Saviani. Com o apoio de quem? Do CNPq. Dessa pesquisa resultam 2 livros. Um livro se chama História das Ideias Pedagógicas no Brasil, e o outro se chama A Pedagogia no Brasil, História e Teoria. Professor Demerval mostra que tem períodos onde prevalece a pedagogia basílica jesuítica, é a igreja que comanda a formação. Esse sinal veio desde o momento em que a primeira embarcação aqui na Bahia chega, numa mão o crucifixo e na outra mão a espada. E ali estava dado o primeiro material didático usado para dominar os povos originários, os povos tradicionais, os povos indígenas que viviam aqui. E, portanto, nós passamos o período colonial sob a batuta da orientação da igreja, até que os capitalistas emergentes perceberam que a igreja, e principalmente os jesuítas, já estavam passando dos limites e poderiam mexer com a subjetividade do povo, e eles expulsaram os jesuítas. Nós vamos ter também, nesse período de 1759 a 1932, além da vertente religiosa, a vertente leiga da pedagogia tradicional. Nós vamos ter o surgimento do ecletismo, o liberalismo e o positivismo enquanto concepção científica prevalecendo. E, portanto, nós vamos ver nesse período a pedagogia sendo a orientação, o que ensinar e como ensinar, a partir das ideias predominantes do positivismo, do liberalismo, do ecletismo, e o que vai configurar a vertente leiga da pedagogia tradicional. De 31 a 69, nós temos a predominância de uma outra vertente. É o momento em que nós vamos ter já, a nível mundial, o enfrentamento de 2 perspectivas de imperialismo, o imperialismo norte-americano, e vamos ter a perspectiva também já da revolução no leste europeu. O que predomina no nosso país, na pedagogia nova e no tecnicismo, são as ideias que nos vêm da Europa e dos Estados Unidos, que fundamentam o que nós conhecemos como a pedagogia nova e o tecnicismo. Do período de 69, ali do meio do período militar, surgem concepções, e isso resulta da necessidade do mundo do trabalho, concepções pedagógicas produtivistas, tecnicistas, neo-escolonovistas, neoconstrutivistas, neotecnicistas. E vamos ter, surgindo no nosso país, os ensaios das pedagogias contra-hegemônicas.
pedagogia do oprimido, pedagogia popular, pedagogia do movimento do sem terra, pedagogia histórico-crítica. Então, o professor Demerval Xavier mostrou isso para nós. Mas ele publica um texto depois, aonde ele, além de explicar melhor período a período, ele vai incluir um período que ele vai caracterizar como sendo o período de predomínio dessa concepção produtivista da educação e que tem 3 fases. E essas 3 fases podem ser perfeitamente identificadas a partir das medidas na política educacional que foram sendo adotadas, por exemplo, no governo de Fernando Henrique Cardoso. E nós vamos ter, a partir de 2003, uma disputa de projetos de formação humana, mas isso tudo se dá dentro de um Estado capitalista, dentro de um modo de produção capitalista, mas esse embate dos projetos que são implementados pelas políticas públicas significam que tem uma contra-hegemonia em construção nesse momento histórico. E essa contra-hegemonia, ela se bate de frente com a política educacional neoliberal, a política educacional que alinha todo o aparato do sistema educacional brasileiro com as necessidades da economia política. E, nesse momento histórico, para manter taxa de lucros, é imprescindível ter a educação sob a batuta do capital. E, por isso, eu provo para vocês, a partir dos estudos de Luiz Carlos de Freitas, no livro que ele escreveu sobre o empresariamento da educação, que a escola está aprisionada. Está aprisionada pelas iniciativas da militarização da escola sem partido, da padronização, da aprovação da BNCC, da aprovação da BNC da formação, do controle das agências de formação, do controle do conteúdo de ensino, das avaliações censitárias, das formas de credenciamento do magistério, dos gestores, das agências, da responsabilização do professor do fracasso escolar, da homeschooling, do Walsh e do ranqueamento, e tudo isso contribui para fazer avançar o setor privatizante empresarial que lucra explorando recursos públicos, se apropriando dos recursos públicos através de formação de curso de professor, através de material didático, através de infraestrutura escolar, através das tecnologias, e nós, que estamos dentro da escola, o corpo docente, os professores, são violentamente atacados. Por quê? Porque não tem recomposição salarial, não tem carreira justa, não tem seguridade social, não tem condições objetivas de trabalho dignas, que avancem dia a dia, para que a gente possa implementar proposições pedagógicas avançadas. Então, nós estamos com todo o sistema educacional, nesse momento histórico, simplesmente sob a batuta do capital, que tem no governo Bolsonaro o seu grande empresário. E aí, todo o sistema educacional que a gente já mostrou para vocês, ele está sendo atacado. Aí vocês podem perguntar, mostra isso, professora, nos cursos de formação de professores. Sabe quantos cursos tem no Brasil? 20.382 cursos. Esses dados são de 2020, deve ter aumentado. No ano de 21, pandemia, e desse ano. Mas mais ou menos 20 mil. Me pergunte,
Aonde estão concentradas a maioria dos cursos? 15 mil cursos estão no setor privado. E a minoria, menos de 5 mil cursos estão no setor público. E a maioria está à distância. Então, tem uma tendência, primeiro, de dividir a formação, segundo, de botar conselhos profissionais para fiscalizar, terceiro, ser à distância, quarto, ser o professor formado sob a orientação das diretrizes curriculares atuais, que na formação de professores é a 02 de 2019, e separou a formação inicial da formação continuada para, com isto, rebaixar a capacidade teórica dos professores. Eles precisam de professores que não compreendem, não entendem e não sabem explicar teorias pedagógicas revolucionárias. Na segunda parte do nosso curso dessa noite, nós vamos mostrar para vocês exemplos de outros países onde a gente pode dizer, sim, temos possibilidade de avançar e temos que avançar. Agora, eu quero entrar com vocês, depois da gente fazer esse percurso, na questão das teorias pedagógicas. O professor Demerval Saviani, daí eu estou usando outro livro dele, que é imprescindível que a gente tenha em casa. São 2 livros, um se chama Escola e Democracia e o outro se chama Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Nesse livro, Escola e Democracia, que está super atual, o professor Saviani se pergunta como é que as teorias existentes respondem à questão da evasão das escolas, a questão da além da evasão do analfabetismo, além do analfabetismo dos que conseguem entrar, permanecem pouco tempo, não conseguem chegar ao término de todo o sistema de ensino. Ele pergunta, portanto, qual é a concepção que essas pessoas têm sobre a marginalidade? A marginalidade. Qual é o conceito de sociedade, qual é o conceito de educação e qual é o conceito de método? Então, ali, vocês vão poder ver depois todos os argumentos. E ele dividiu em 2 grandes vertentes, as não críticas e as críticas. E dentro das não críticas estão todas aquelas teorias pedagógicas que eu mostrei antes para vocês. E dentro das pedagogias críticas tem a crítica reprodutivista, e eu vou dar ênfase na crítica, na teoria pedagógica histórico-crítica. Então, o que são as teorias crítico-reprodutivistas? São aquelas teorias que fazem crítica, mas elas não apresentam proposições superadoras. Eu não vou entrar em detalhes, vocês leem depois o que essas teorias pedagógicas explicam sobre marginalidade, sociedade, educação. Eu quero dar ênfase à teoria crítica da educação. A teoria crítica da educação dá substância concreta à bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses da classe dominante. Então, teoria crítica, como é que eu sei que o professor está trabalhando com a teoria crítica? Quando ele não implementa na escola os interesses da classe dominante. Quando ele se contrapõe a isso. Então, o professor Demerval Saviani colocou argumentos para mostrar que tem possibilidade, sim, de superar tanto a pedagogia da essência como a pedagogia da existência. Aquela pedagogia que se centra só no estudante e na sua vontade, e aquela que se centra só em conteúdos, sem levar em conta outras coisas. E aí, o Demerval Saviani apresenta um método da pedagogia histórico-crítica, que articula os interesses populares, valoriza, portanto, a escola pública,
não é indiferente ao que acontece no interior da escola. Está empenhada em que a escola funcione bem. Está interessada num método eficaz. Os meninos entram, têm que permanecer e têm que ter êxito. E, portanto, incorpora os métodos tradicionais, superando-os. E isso significa que serão métodos que estimularão a atividade e a iniciativa dos alunos sem abrir mão da iniciativa do professor. Esse negócio de o aluno faz o que ele quer, isso não é para a escola. A escola tem que compatibilizar, sim, aquilo que o aluno tem que aprender. Favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente e cientificamente na área das artes, da ciência, da filosofia, da cultura corporal. E, portanto, eu não vou entrar em mais detalhes em decorrência do tempo, mas nós vamos ter, portanto, toda uma explicação teórica sobre a natureza e a especificidade da educação. Então, nós não nascemos seres humanos, nós precisamos nos tornar humanos pelo acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. E isso significa que o ato de produzir a própria existência, transformando a natureza em função de suas necessidades e criando o mundo humano, o mundo da cultura, se dá pela particularidade humana de antecipar mentalmente a finalidade da ação. Então, a orientação teleológica é fundamental. Nessa perspectiva, dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é ela própria um processo de trabalho. Portanto, a função social da educação é transformar o conhecimento científico, artístico e filosófico em saber escolar. Para quê? Para elevar ao máximo as potencialidades humanas. E aí, a teoria sobre o desenvolvimento humano, que nós estamos nos baseando na teoria histórico-cultural, que vem da onde? Do leste europeu. Em que período ela é formulada? No período revolucionário, depois a Patrícia vai ajudar a trazer mais elementos sobre isso. Então, meus queridos, a gente vai deixar com vocês uma série de links, onde vocês vão poder retomar cursos para entender melhor o que é a teoria crítica, a teoria histórico-crítica. Então, ela está fundamentada nesses estudos desenvolvidos por Vygotsky, Lura, Leontiev e muitos outros, que explicam que o ato do conhecimento significa um processo que se dá com nós, seres humanos, que vai desde a apreensão sensitiva do mundo que nos rodeia até a formulação de conceitos complexos e o pensamento teórico. Portanto, tem que ter escola para que seja superado o pensamento sincrético, aquele pensamento confuso, aquele pensamento embaralhado, aquele pensamento cuja lógica é fragmentada, é diluída, é dispersa, e não se consegue efetivamente pensar abstratamente, pensar teoricamente, agir teoricamente, porque não se conhece as coisas na sua gênese, na sua estrutura, no seu desenvolvimento, no seu estágio mais avançado. Então, peguem o presidente da República e vocês vão ver aí o que significa um pensamento que estrutura um sistema de valores desumano, porque é insensível à vida das outras pessoas e porque é um vassalo do capital que está destruindo o que nos humaniza. A cultura nos humaniza. Temos que ter acesso a tudo isso.
A professora Lígia Márcia Martins, portanto, vai explicar para nós, com base nesses teóricos, como o Vygotsky, e esse livro dele, no meu ponto de vista, é leitura obrigatória, Pensamento e Linguagem, ele vai explicar para nós como é que nós desenvolvemos a nossa capacidade científica, como se desenvolvem os conceitos científicos a partir da infância. Por isso, nós temos que defender na creche um currículo que selecione conhecimento, sistematize conhecimento, transmita conhecimento. Ah, mas um bebê? Sim, para o bebê. Porque se você transmitir coisas equivocadas, erradas, ele não vai conseguir formular conceitos. Então, para mim ter uma ideia, por exemplo, de tudo que existe na natureza, sobre as frutas, eu tenho que desenvolver o conceito de fruta. Fruta não existe, fruta é um conceito teórico. Mas esse conceito teórico ele é formulado a partir do quê? Dos objetos concretos que eu apreendo conhecendo a sua gênese, a sua estrutura, o seu desenvolvimento, o seu estágio mais avançado. E, portanto, isso passa por todo um sistema de complexos de conhecimento. Passa por pseudoconceitos para que a gente consiga elaborar conceitos. Então, meus queridos, eu vou deixar com vocês todas as explicações do que são esses complexos, o que é complexo associativo, de coleção, de cadeia, difuso, o que é pseudoconceito, como é que, com as experiências concretas desenvolvidas no leste europeu, foi possível se contrapor à teoria do Piaget. O Piaget disse, para você ensinar, você tem que deixar a criança se desenvolver. Na União Soviética, as experiências mostraram, não, você tem que ensinar para a criança se desenvolver. Então, teve um grande salto qualitativo nas explicações sobre como é que nós temos que estruturar o Sistema Nacional de Educação para permitir que crianças, desde a educação infantil, desde a creche, desde a pré-escola, até o pós-doutorado, sejam capazes de desenvolver a sua máxima possibilidade. Então, eu deixo com vocês toda essa informação sobre a periodização do desenvolvimento psíquico, sobre como trabalhar na primeira infância com conteúdos de formação operacional e, aos poucos, ir aumentando a ênfase no conteúdo de formação teórica. Deixo com vocês as explicações sobre a teoria do conhecimento, a teoria psicológica, a teoria pedagógica, que nos permite enfrentar o desafio que todos nós temos que enfrentar. Nós temos objetos, nós temos disciplinas, nós temos que retraçar esse conhecimento para que a gente possa saber como transmitir esse conhecimento, para que incida na elevação da capacidade teórica. Então, a educação não é para formar cidadão. A educação é para elevar a capacidade teórica. Por isso que o capital está atacando a educação, está matando os professores. Por quê? Porque os professores é que trabalham com a edificação da subjetividade humana e com a possibilidade de desenvolver ao máximo a nossa potencialidade de ser humano. E a emancipação econômica da classe trabalhadora é o objetivo primordial de todo o movimento político. E isto tem relação com a formação humana. E essa formação humana, nós somos responsáveis no interior da
escola. Então, meus queridos, o tempo não me permite aprofundar mais, mas nós deixamos com você um texto fundamental da professora Lígia Márcia Martins, que vai explicar as contribuições da psicologia histórico-cultural para a pedagogia histórico-crítica. E daí vocês, ao responder as perguntas, serão motivados. E a atividade de estudos de vocês vai fazer com que vocês avancem na capacidade de elaboração dos conceitos e das teorias explicativas, e com isso vocês estão elevando a capacidade teórica de vocês e com certeza serão bons professores. Então, eu termino aqui, em função do tempo, e me coloco à disposição para uns 10, 15 minutos de diálogo, para entrar na segunda parte. A segunda parte é a questão das lições que nós temos que tirar de processos revolucionários, aonde a educação avançou. E aí a gente está trazendo marcos da humanidade, como, por exemplo, a Comuna de Paris, na França, a Revolução Russa de 17 e a Revolução Cubana de 59. Celi, muito bom, brilhante, como sempre, essa moça. Deixa eu te falar, te fazer uma proposta aqui. Já que houve muito atraso, eu sei que você teve que correr demais com o material que você preparou, e é super importante, né? Estou aqui também assistindo aula, tá ótimo. Eu vou te propor o seguinte, como eu tinha essa atividade que ia terminar bem no horário de começar aqui, eu tive cuidado de preparar 2 áudios, né, que a minha filha chama de podcast, mas eu não chego a tanto, tá? Falando dessas experiências da Rússia e de Cuba, que vão ficar disponíveis a partir de amanhã, o Sami, porque eu fiz agora à tarde, por conta dessa preocupação que eu estava, o Sami vai subir para a plataforma, eu acho que é assim que fala, e amanhã vai estar disponível para todos. Então, a gente podia aproveitar mais a oportunidade de estar com você aqui sincronamente, você podia falar com mais tranquilidade, e a gente, essa questão da experiência russa e cubana já está lá um pouco, eu fiz lá esses áudios com algumas questões importantes, e aí você poderia prosseguir aqui com mais tranquilidade, talvez, é uma proposta, não sei o que você acha. Eu queria só ouvir um pouquinho eles, entendeu? Sim, com certeza. Não, eu só estou falando para você ficar mais tranquila no tempo, que aí eu posso ficar quietinha. Aí e você também fica à vontade, porque daí nós já estamos às 20h15, certo? Vamos ver uns 10 minutinhos, um pouco, conversar com eles. É importante. E daí eu toco e você me ajuda nessa parte, tá certo? Tranquilo, querida. Vamos lá? Aí, só para dizer, se eles quiserem explorar mais essa parte das teorias pedagógicas. Das teorias pedagógicas e os exemplos da história, que assim, a gente vai falar, óbvio, porque é o que culmina aí na gente não perder a esperança jamais. Uhum. Mas então, galera... Eu mostrei um pouco da história, um pouco da natureza e especificidade da educação, mostrei um pouco dos fundamentos teórico-metodológicos das teorias pedagógicas, em especial da pedagogia histórico-crítica. A Érica Curado levantou a mão. Pois não. Boa noite, professora. Assim, o que me inquieta muito vendo como a gente está amarrado, né, no currículo, nessa estrutura, né, do capital na escola. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Perfeito. O que me incomoda, né, muito é assim, o sistema de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Língua Portuguesa, vem esse caráter competitivo, e eu julgo esse caráter competitivo extremamente capitalista. Por que não, então, a gente ter Olimpíada de outras disciplinas? Né? Eu vejo a priorização, né, de matemática, português, e aí vem até ao governo do presidente Bolsonaro, que ele
queria que a gente não estudasse, né, priorizasse essas matérias, então eu vejo assim o caráter mesmo do capital amarrado nesse sistema, e sempre essas Olimpíadas me incomodam muito. Eu sou professora de sala de recursos, eu trabalho, né, com AEE, com estudantes com deficiência, e sempre, quando chega a época dessas Olimpíadas, eu falo, e as outras habilidades, as outras competências? É só matemática e português? Então, eu queria colocar assim, essa inquietação, né? E eu estou aprendendo muito aqui, eu sei que eu ainda preciso ler bastante, né? Mas eu quero deixar essa inquietação que eu tenho e fazer a pergunta se realmente nesse sistema capitalismo, se essa inquietação minha, né, tem sentido teórico. Posso falar? Tudo bem. Celi, só um pouquinho. Deixa o José Maria, que também levantou a mão, se colocar, aí você se... Certo, certo. José Maria. Só fazer uma... a minha vontade eu vou fazer uma ligação da aula passada com essa aula, que é aquela questão da educação que humaniza, né? Não hominiza as pessoas, né? A capacidade crítica, ela nos dá essa, vamos dizer assim, ela traz essa característica da humanização. Quando eu sou crítico, eu sou capaz de observar onde eu estou inserido, quem está, vamos dizer assim, quem está comigo, quem está fazendo alguma coisa que me favorece e quem está simplesmente me explorando, né? Fazendo alguma coisa para minha exploração. E isso tem a ver com a humanização. Como o capital está baseado na exploração, é óbvio que ele vai tentar mascarar tudo isso, né? E ele mascara isso através da competição, através desse chamado aí, eu até esqueço a palavra, de tanto ódio que eu tenho dela, dessa questão de se exigir da pessoa esse protagonismo, né? Eu tenho que superar, eu estou aqui porque eu sou a superação da superação. E eu não estou aqui porque eu sou humano, porque eu respeito, porque eu vejo os outros, né? Então, eu acho que assim, existe um link perfeito dessa discussão que foi feita hoje com a nossa aula passada. Obrigado. Obrigada. Agora o Neto levantou a mão. Vamos fechar com o Neto, aí você responde, tá, Celi? Prometo ser breve. Obrigado, professora Celi, mais uma vez pela contribuição. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, agora está clareando, né, os ataques que as federais vinham sofrendo lá desde a Operação Lava Jato e agora, nesse governo atual, nem sei se a gente pode chamar isso de governo, com as trocas de ministros, entendeu? Com o asfixiamento das federais. Então, assim, tem um propósito, isso não é ingênuo, né? Isso não é obra do acaso. Era só isso só, professora. Obrigado. Fantástico. Obrigada, Neto. Celina, não tem mais ninguém inscrito. Fantástico. Eu queria ter tempo para ficar dialogando com vocês a noite inteira. 3 colocações fantásticas. Vamos a ela. O capital precisa de um sistema de valores. Esse sistema de valores é construído em cada ser humano com a incidência na subjetividade humana daquilo que a gente vai transmitindo. E, portanto, a transmissão de que tem que ter uma sociedade de classe, onde uns são melhores do que os outros, onde a meritocracia tem que ser premiada, onde o que interessa é quem tira primeiro lugar, os outros que se danem, é construída. E você, minha querida, detectou um dos instrumentos mais eficazes para formar pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas. Queridos, eu vou só perguntar para vocês. Pega o movimento esportivo, pega
dentro do movimento esportivo, os nadadores, os que frequentam até 8 horas por dia as piscinas, os lagos, os mares, para treinar, para serem os melhores, para subir no pódio, primeiro lugar. Vocês já viram algum movimento de atletas de natação combatendo a poluição dos rios, dos lagos, dos mares? Tem notícia de alguma coisa a nível internacional, nacional, local, de pessoas que passam horas e horas e horas e horas dentro da água a respeito da destruição da natureza, em especial da nossa relação com o meio líquido? Não tem. E sabe por quê? Nunca. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então, o que a escola faz? Ela faz todo o processo pedagógico para incentivar a meritocracia. E os que fracassam, a culpa é deles. Se o cara se evadiu da escola, se o cara tirou nota baixa, se o cara não aprendeu a escrever e a ler, se não permaneceu no sistema, o problema é dele. É isso que esse regime quer. E veja só, vou dar um exemplo do ensino da natação. O que nós, que passamos por todo o sistema educacional, aprendemos da natação? No máximo 4 nados. O golfinho, peito, crawl, costa. Agora, você aprendeu, desde a mais tenra idade, a gênese, a estrutura, o desenvolvimento, o grau atual da relação do ser humano com a água? Não aprendeu. E isso significa que tem que alterar completamente o currículo escolar para que a gente compreenda. O nosso desafio como professores é trabalhar com um objeto de forma que, desde a mais tenra idade, as crianças sejam capazes de apreender. Apreender o quê? A gênese. Aprender o quê? A estrutura. Aprender o quê? O grau de desenvolvimento, o estágio atual da coisa. E aí, eu pergunto para vocês, 120 professores, qual é o grande problema que o professor tem que se enfrentar quando vai estudar com os alunos natação na escola? Aí o professor bota na cabeça que é fazer competição e tirar primeiro lugar e ver quem são os melhores. Mas não é isso. O grande problema é entrar na água, permanecer na água, respirar na água e se locomover na água. Esse foi o desafio nosso desde o tempo das cavernas, quando nós fomos entrar na água por alguma razão. E, portanto, se eu não sei a gênese, se eu não sei a estrutura, se eu não sei o desenvolvimento, se eu não sei o grau mais avançado, como é que eu vou ensinar alguma coisa para a criança? E aí eu faço o quê? Vou fazer competição entre eles, quero ver quem é o melhor. Então, você está certíssima, minha querida. Você pegou um fio, que na aparência dá para a gente aprofundar e fazer uma crítica severa ao que está acontecendo na escola, ao que é a política pública e por que eles estão fazendo isso. E por isso, minha querida, eu mostrei para você o dado, para a gente compreender cada objeto no campo das ciências sociais, das ciências naturais, da linguagem, das artes. Isso demanda estudo, estudo, estudo. Aí o que fazem com os professores? Reduzem a formação deles, dividem a formação deles e simplesmente colocam toda a formação de professores atrelada à BNCC. É essa a diretriz agora. As federais estão resistindo para reestruturar o currículo.
Então, minha querida, você trouxe uma questão crucial. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, nosso tempo é curto, mas eu queria dizer que isso tem a ver com o processo de humanização. Porque, e está certo o nosso companheiro, camarada, que trouxe o problema da humanização, porque nós temos que desenvolver as máximas possibilidades de sermos seres humanos humanizados. E isso significa desenvolver um sistema de valores. Mas, para isso, nós temos que acessar o conhecimento e superar os empecilhos que nós mesmos temos. A nossa mente não nasce pronta. As funções psíquicas superiores têm que ser desenvolvidas. Então, a percepção, a memória, a atenção, a linguagem, o pensamento analítico, sintético, isso tudo são ferramentas que nós temos que desenvolver em nós mesmos. A gente não vai para a academia para ficar mexendo os ferros lá para desenvolver o músculo. Não, nada em nós, nada, não se desenvolve sem atividade principal. E a atividade principal na escola é estudar. E aí, meus queridos, eu quero chamar a atenção nesse sentido, entendeu? À medida em que a gente vai se apropriando do conhecimento que nos permite entender os graus de desenvolvimento dos seres humanos, nós vamos compreendendo quais são, nas esferas, as atividades dominantes que nós temos que priorizar quando você está trabalhando na primeira infância, na adolescência, com os adultos e assim por diante. Então, se eu não domino isto, como é que eu vou entender o que é a atividade principal na adolescência que eu tenho que dar ênfase? Então, meus queridos, depois nós vamos ver como é que nas revoluções, em especial no leste europeu, eles deram o enfoque no sistema educacional para desenvolver ao máximo as potencialidades humanas. A gente pega as diretrizes curriculares, nós vamos formar o cidadão. Cidadão para quê? Para se adaptar ao modo de produção. E daí vem capacidades e habilidades, daí vem a BNCC, e daí vem a reforma do ensino médio. Rebaixa teoricamente a formação do professor, rebaixa o currículo na escola e nós vamos ter uma população que vai aceitar guerras, que vai aceitar ser explorada, que vai aceitar a fome. Não era para ter um levante agora? 33 milhões morrendo de fome? Mas nós estamos simplesmente insensíveis. Por quê? Então, a nossa responsabilidade é muito grande e, nesse sentido, a importância de nós defendermos. Vem aí a segunda colocação, defendermos os espaços onde se fomenta o desenvolvimento da ciência, da educação, que é o sistema educacional, que são as universidades, os institutos federais e assim por diante. Então, eu quero agradecer, vocês fizeram colocações importantíssimas e possibilita para a gente amarrar um pouco mais esse conteúdo. Celi, tem 3 pessoas aqui querendo falar. Fala. Vamos abrir. Professora Celi, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Abriu assim. O que fazer, né, minha querida? Esse é a nossa. A gente constata as coisas, mas a gente às vezes fica assim meio paralisado, mas o que eu vou fazer contra isso? Então, reunir 2, 3, 4, vamos estudar um pouquinho mais, vamos fazer uma outra experiência, e a gente tem que ir fomentando, assim, sabe, para ter os nossos colegas conosco. Por isso vocês estão fazendo especialização, porque vocês serão intelectuais orgânicos que estarão propondo coisas para enfrentar isso que está dentro da escola. O capitalismo, ele mata a humanização, né? É o que está acontecendo. Exato. Ele mata o planeta, ele mata a condição de vida. Mata tudo. Mas vamos deixar mais 3, vamos deixar mais 3 companheiros e companheiras se colocarem aqui. E aí a gente vai ao próximo bloco.
Então, Silva, que está aparecendo para mim, que é Silva FJ63, a Dark, que eu acho que é a Dark, e Marcos Maciel. São esses três que vão se colocar agora. Tá bom, gente? Boa noite. O Silva FJ63 sou eu, Francisco José. Só pegando... Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Só pegando aí a fala da colega anterior, eu me lembrei que a escola onde eu trabalho, a gente tem sempre nos conselhos de classe aquela menção que a gente dá para em tese, os melhores alunos, né? Que é o aluno de destaque e a menção para quem não é tão destaque. E aí eu gostaria de saber, professora, se, na sua opinião, essa ação, né, que a gente se reúne, os professores, esse aluno é bom por isso, ele ficou com 7 em acima de 7 em todas as disciplinas, então ele merece ser destaque. Se isso aí não estaria também contribuindo para a desumanização, né, que a senhora tanto fala aí, no caso aí dos nossos alunos. Não sei se eu me fiz claro. Fez claríssimo. Vamos lá, Dark. Olá, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Dark. Professora, eu tenho algumas colocações para fazer e, à medida que você foi falando, eu fui pensando sobre essa questão do currículo, né? É interessante que o Capital, ele reproduz, dentro de cada contexto histórico, né, um conjunto de subjetividades, na verdade, um conjunto de ideias, né, que a classe trabalhadora acaba se apropriando, porque existe uma captura, eu acho que é Giovanni Alves que fala da captura da subjetividade, e como isso, dentro desse contexto atual, como isso é forte, porque todas as instâncias e como a escola ela reproduz isso, porque até o currículo, que eu acho que é o grande desafio, né, de nós professores, é justamente ultrapassar esse currículo, que é um currículo que é pautado em competências e habilidades, mas compreender, ultrapassar esse currículo que ele é reducionista e compreender que até esse conhecimento que é mínimo, que é dado para os filhos dos trabalhadores, é direcionado pelo capital para formar esse cidadão mínimo, né? Esse cidadão dividido, esse cidadão que não vai se emancipar, esse cidadão que vai pensar o trabalho só na perspectiva mesmo salarial. Então, o trabalho, enquanto formador, enquanto humanizador, né, de todos nós, ele se perde. Então, se perde na formação do professor, que também é apartado desse conhecimento, que também se apropria só de um conjunto de significações que também o divide, né, o torna a gente um ser unilateral, um ser que só pensa no consumo, um ser individualista, e a gente também reproduz esse currículo. E eu acho que é o grande desafio é justamente perceber essas contradições e construir na nossa prática, digamos que, como Marx fala, essa questão da transição, né? Essa transição para uma outra sociabilidade, porque a gente vai passar por ela e vai, logicamente, viver as contradições de todo esse processo. É muito difícil, eu acho que a conjuntura atual ela está mais difícil ainda, porque ela está mais desumanizadora. Obrigada. Obrigada, Dark. O Marcos Maciel. Cadê o Marcos? Eu acho que ele está tentando acionar o microfone. Marcos? Eu estava falando com o microfone desligado. Acontece muito. Boa noite, professora Tafarel. Boa noite, professora Priscila. Boa noite, demais colegas. A gente vê, por tudo que a senhora explanou, que esse cidadão que está aí, que se diz presidente, a tentativa dele de desfazer, de desqualificar Paulo Freire, é justamente para acabar com a educação teórica, com a educação que dá as bases da crítica, do aluno crítico. Isso seria um apontamento meu, que eu gostaria de ouvi-la. E outro é sobre os tigres asiáticos. Volta e meia, a imprensa fala que os tigres asiáticos, a Coreia, o Japão,
investiram rapidamente em educação e conseguiram atingir boas pontuações no mundo, né, boas colocações profissionais, isso seria, apesar deles não serem taxativamente países capitalistas, mas eles estão amando do capital também, não é isso? Era essa a minha contribuição de hoje. Obrigado, uma boa noite. Então, vamos lá. Francisco, sim, sim, sim. Isso que é feito é mais um passinho para consolidar na escola a meritocracia. Se você tem êxito, se você passa no vestibular ou no Enem, é porque você foi merecedor, fez esforços, o mérito é teu, e a gente vai firmando isto, e isto, o Luiz Carlos de Freitas demonstra que é um mecanismo que contribui para a exclusão dos alunos da escola. E todas as formas de avaliação, desde a avaliação censitária, que procura ranquear, que procura dizer quem é bom e quem é ruim, tem esse propósito. E, portanto, nós temos que, sim, e eu estou sugerindo o Luiz Carlos de Freitas, porque ele tem um blog que é de fácil acesso e ele é um grande especialista em avaliação. E nós podemos ver lá o debate não só a nível do Brasil, mas a nível internacional. Portanto, esses destaques pela capacidade de tirar uma melhor nota precisa ser questionado. Você está corretíssimo. Dark, minha querida, você usou uma palavra que, para mim, ela é fundamental, a transição. Transição. Programa de transição não é nada mais, nada menos do que o Manifesto Comunista da Quarta Internacional. A Quarta Internacional foi fundada com um programa de transição. O que é o programa de transição? O programa de transição, ele traz aquelas medidas imediatas, mas não perde de vista o que é histórico. E, portanto, nós temos que incidir na subjetividade humana para construir essa compreensão de que nós temos, sim, aqui e agora, tudo que nos rodeia, que nós temos que nos relacionar, que nós temos que enfrentar, mas nós precisamos ter esta perspectiva teleológica. E essa construção da subjetividade, ela é responsabilidade da escola. Você tocou no ponto crucial. A professora Lígia, que eu citei, ela tem um livro chamado O Desenvolvimento do Psiquismo e a Educação Escolar. Este livro, ele vai mostrar para a gente como se desenvolve a subjetividade humana, como se desenvolve o psiquismo humano, como é que é o sistema funcional, como são as funções psíquicas e como a escola tem a ver com o desenvolvimento desses processos funcionais, da sensação, da percepção, da atenção, da memória, da linguagem, do pensamento, da imaginação, da emoção, dos sentimentos. Ou seja, até o sistema de valores, que é, em síntese, o que a visão de mundo que nós acabamos construindo, tem a ver com essa construção. Então, eu já falei para vocês são arquitetos da inteligência humana e é fundamental essas coisas que você coloca, e isso mostra, sim, o que é o nosso trabalho educativo. E você tem razão quando você diz, nós estamos vivendo um dos piores momentos da história, porque estamos vivendo um momento obscurantista. E eu vou abrir o próximo bloco justo com isso. O Marcos,
ele tem toda a razão, Marcos, eu não tive tempo, mas ali em cima, quando eu tratei nas teorias pedagógicas, críticas, eu falei na educação popular. O Paulo Freire é o principal teórico, não foi superado, do que é a educação popular, é a educação da sociedade, da sociedade. E nós temos que conhecer o que ele produziu, e temos, sim, que admitir, ele é o patrono da educação brasileira. E o que eles querem agora, nos municípios eles já estão fazendo isso, tem município que tem a escola, o nome da escola é Paulo Freire, eles estão mudando o nome da escola, para você ter uma ideia, para apagar Paulo Freire. Então, é muito grave isso que está acontecendo, e é claro que, com isso, eles querem atacar uma das coisas básicas, um pilar central de uma nação autônoma, desenvolvida, etc. Então, está aí o exemplo dos tigres asiáticos. Eles não brincam com a educação, eles não brincam com a cultura deles. E tanto é que, no enfrentamento dos impérios, está aí, nós estamos ainda na fase pré-histórica da vida da humanidade, os tigres asiáticos estão emparedando esse genocida Estados Unidos, que tem mais de 80 conflitos bélicos no mundo e sustenta guerras, como é o que vocês viram esse final de semana na faixa de Gaza, os palestinos sendo mortos. Queridos, muito para se falar, eu estou aconselhando que as novas gerações estudem mandarim, tem que estudar, porque os Estados Unidos fez com que, e a Inglaterra, a língua inglesa fosse mundializada, mas só que nós estamos numa transição e temos sim que estudar mandarim, porque tem uma nova geopolítica se desenhando no horizonte. Muito bem. É muita coisa a falar, mas não tem tempo. Agora, vamos rapidamente passar para o próximo bloco? Podemos? Desculpe só um pouquinho, professora. É só uma informação. O blog do Freitas, agora de avaliação, dia 1/8, ele traz justamente isso. Ele mostra como ele pega os dados do economista Stiglitz, ganhou o prêmio Nobel, mostrando, né, como 1% da população concentra 99%, a maioria da riqueza. Então, quer dizer, a meritocracia é uma falácia. E o Freitas escreve isso muito bem no blog dele, do dia 1º de agosto agora. Isso. O Luiz Carlos de Freitas foi meu orientador de doutorado. E o pouco que eu sei, aprendi com ele, tenha certeza. Vamos continuar, meus queridos? Minhas queridas? Vamos embora. Bora. Então, veja só. Em todo o processo civilizatório, em todo o processo de desenvolvimento da humanidade, sempre tivemos períodos obscurantistas. E esses períodos são períodos necessários para manter sistemas de exploração, opressão, escravidão como modo de produção da vida. É necessário manter os explorados e oprimidos sem acesso ao patrimônio cultural da humanidade, mantendo todos e todas no obscurantismo, na alienação, no estranhamento, sem acesso aos bens produzidos. No modo de produção capitalista, a alienação se dá com o trabalhador que produz as mercadorias, não tendo consciência do processo de produção, não tendo consciência da apropriação da mais-valia, do mais trabalho que enriquece o 1% à custa do trabalho humano. De tempos em tempos, na história da humanidade, para manter esse modo explorador, as forças obscurantistas se revelam e atuam. E hoje, como governantes em vários países. No Brasil, o negacionismo da ciência e o obscurantismo medieval está avançando. Temos que combatê-lo.
combatendo o modo de produção capitalista. Com isso, eu abro perguntando, mas foi possível à humanidade construir uma outra perspectiva que não fosse o modo de produção capitalista? Aí vêm as respostas. Sim, é possível e temos registros históricos. E o primeiro registro histórico, e esse registro não nasce de uma hora para outra, são lutas históricas da classe trabalhadora que vão acumulando conteúdos, porque antes da Comuna de Paris, que aconteceu em 1871, nós tivemos a Revolução Francesa de 1789, que foi acumulando elementos. Tivemos a Organização dos Trabalhadores, que possibilitou, por 72 dias, nós termos sim, a possibilidade de termos uma outra forma de organizar a vida na sociedade. E o que nós aprendemos com a Revolução da Comuna de Paris é o que nós defendemos até hoje, em termos de separação da Igreja e do Estado, de educação laica, de educação pública. Então, se você pegar as bandeiras que foram levantadas durante o período revolucionário, que durou 72 dias, porque depois se juntou o exército prussiano e os franceses para matar a classe trabalhadora, num banho de sangue terrível, mas a burguesia, portanto, baixa as bandeiras que levantou com a classe trabalhadora, porque ela detecta que, se der consequência a essas bandeiras, o modo de produção capitalista correria riscos. Então, eu deixo com vocês indicadores do que foram essas bandeiras que nós defendemos até hoje. O acúmulo da humanidade, veja só, permitiu que acontecesse no leste europeu, e a Patrícia vai explicar melhor, um momento revolucionário extremamente importante, aonde a classe trabalhadora se organiza, reage, enfrenta, a primeira vez em 1705, depois em 1905 e depois em 1917, os czares, o sistema de poder constituído, e se instala pela primeira vez na história da humanidade o governo do povo para o povo. E aí nós podemos resgatar os ensinamentos da Revolução Russa e os princípios da pedagogia socialista. Quem mais trabalha com isso é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E uma grande teórica desta linha é a Roseli Caldarte. Então, tem livros importantíssimos que nós temos que acessar, porque nós temos que tirar lições dessa experiência revolucionária no leste europeu. O que eles fizeram num país onde praticamente 80% da população era analfabeta? O que eles fizeram na cultura? Que medidas eles tomaram? Então, eles botaram em prática o que veio sendo acumulado no Manifesto do Partido Comunista, o que veio sendo acumulado na Comuna de Paris, o que veio sendo acumulado do ponto de vista do que deveria ser a instrução pública. Quais são os 3 elementos centrais da instrução? A instrução intelectual, a instrução física, a instrução tecnológica. Então, nós precisamos compreender isso. E sempre lembrando, temos que compreender a gênese, a estrutura, o desenvolvimento, o grau mais avançado desse legado que nos foi deixado pela Revolução no leste europeu. Eu só sei dizer para vocês, meninos, que toda a fundamentação
das teorias pedagógicas críticas bebem nestas referências. E essas referências são negadas na formação de professores. Eu fiz uma investigação quando fui diretora da Faculdade de Educação da Federal da Bahia e constatei que as teorias críticas mais avançadas não eram ensinadas no currículo da formação de professores. Então, meus queridos, eu destaco também as concepções que foram defendidas por Makarenko, por Krupskaya, que foi a esposa do Lenin, que foi uma das grandes responsáveis. Eu recomendo que a gente acesse todos os eventos e os relatórios dos eventos para a gente poder ter elementos, porque nós também estamos com um país de dimensões continentais, com toda a educação destruída, o analfabetismo avançando, o analfabetismo funcional aí. Eu recebo alunos na universidade que são analfabetos funcionais, e portanto, é importantíssimo esse estudo para nós. Também o estudo da Revolução Cubana é fundamental para a gente compreender por que mataram Ernesto Che Guevara com 38 anos na Bolívia, quando ele queria espalhar por toda a América Latina aquilo que foi experiência em Cuba e que trouxe alicerces para uma outra perspectiva de educação. Cuba era o bordel dos norte-americanos, onde eles iam consumir drogas, explorar as meninas sexualmente, e fazer os contrabandos deles, e lavagem de dinheiro, e esse país se levanta, a classe trabalhadora se levanta, se organiza, não foi de uma hora para outra, foram anos de preparação, e daí nós temos aí as lições da Revolução Cubana. E aí eu trago para vocês um documento que mostra, desde 59 e 61, o que foi priorizado na educação. De 62 a 75, o que marcou na educação. De 76 a 90, o que caracterizou a educação. De 91 a 2000, o que se fortaleceu na educação, ao ponto de que hoje nós estamos usando no nosso país proposições teóricas desenvolvidas lá para alfabetizar nosso povo do campo. Então, esses dados sobre todo o sistema educacional cubano, a gente vai deixar para vocês. Eu quero encaminhar para a gente poder fechar perguntando, sim, e o nosso país, que a gente viu lá, que teve mais de 300 anos de escravismo, de monarquismo, de golpe militar, das oligarquias mandando, onde só tivemos um pequeno período, onde a gente pôde construir a contra-hegemonia num terreno de conflito de classe, e isso tudo desmantelado agora. Então, o capital agora, meus queridos, no nosso país, ele está entrando, eu destaquei 6. Vocês podem olhar, amanhã vocês vão chegar na escola e vocês vão perguntar, deixa eu ver aqui se isso que a professora Celi falou e a Patrícia falaram, se isso está acontecendo aqui na minha escola. Então, a primeira coisa é o desmonte da estrutura ministerial, e isso bate em todas as ações que se desdobram em projetos, em programas, em ações propostas para dentro da escola. O corte e redução do orçamento, daí as universidades não têm como pagar os terceirizados até o final do ano. Nós perdemos a autonomia porque a gestão está sendo repassada para a iniciativa privada. As diretrizes curriculares rebaixadas, a teoria rebaixada e a formação dos professores sendo violentamente atacada. Então, é por aí que eles estão dando o rumo da educação no nosso país. E isso dentro de uma estrutura
que eles têm nas mãos o poder de mexer na Constituição, eles estão provocando instabilidade jurídica no nosso país, porque leis menores atacam leis maiores, e as leis maiores estão sendo desmontadas no parlamento. Eles estabelecem, a partir da política curricular nacional, as diretrizes, mexem com a base nacional comum, com a política de formação, com a política de materiais tecnológicos educacionais, com a infraestrutura, com a gestão e com a avaliação. Por isso, Luiz Carlos de Freitas diz, nós estamos com a escola aprisionada. Mas é possível, sim, nós fazermos o enfrentamento. E eu queria mostrar para vocês, para terminar, que um dos enfrentamentos é justo a teoria pedagógica. Como dar um basta à teoria pedagógica que vem pelo Banco Mundial, que tem base no construtivismo, e que entrou na nossa escola com a ideia do aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. Isto penetrou desde o campo até a cidade. É uma teoria pedagógica construtivista, que se alia com o quê? Com a política econômica, que precisa de um trabalhador que não entenda o que está acontecendo, que se molde, e quando o presidente aparece na frente dele, grita mito, mito, mito. Mas daí, tem alguma alternativa, professora Celi? Tem. Transição. A defesa de outros pilares do projeto de educação para além do capital. E daí, isto, eu estou desenvolvendo, eu já orientei 80 teses e dissertações. Esses 4 pilares são a consistente base teórica, a consciência de classe, a formação política e a inserção nos movimentos revolucionários de luta social. Para mim, esses são pilares de uma política educacional que tem que ser o pilar de um projeto de nação. Projeto de nação, um dos pilares centrais é a educação e a ciência. Então, uma política educacional como prioridade do projeto de nação. E dentro dessa política, os pilares da educação que interessa à classe trabalhadora. A consistente base teórica, a consciência de classe, a formação política e a inserção nos movimentos revolucionários. Então, a gente vai deixar com vocês todo um material que prova que a classe dominante está ficando cada vez mais rica no meio de uma tragédia. A gente está mostrando para vocês como eles estão jogando na Bolsa de Valores. Hoje tem 8 empresas privadas de capital aberto que atuam no setor educacional e estão tomando conta de tudo, de tudo. E mostrar para vocês que todos pela educação, onde estão as grandes empresas, são os fomentadores. Tem um estudo da Érica Moreira Martins que demonstra isso, quais são as prioridades deles, né? E aqui eu mostro para vocês como eles incidem na governança e na gestão, no financiamento, na base nacional do professor, na primeira infância, na alfabetização, no ensino médio, como eles estão interferindo. Então, esse material fica para vocês, é para estimulá-los, é para motivá-los, é para mostrar para vocês que nós temos que combater a barbárie, e a barbárie hoje está posta em todo incentivo para emburrecer a classe trabalhadora, para que, em vez de livro, a gente pegue armas, e, em vez de diálogos críticos, a gente opta por dar um tiro na cabeça do outro quando o outro não concorda com a gente. Foi o que aconteceu com um campeão de juízes esse final de semana. Nós temos 4 tendências, termino mesmo. A tendência a ampliar a barbárie é eleger Bolsonaro. A tendência do reformismo com conciliação de classe é deixar os ricos governar. A tendência à revolução, cujas condições objetivas estão postas. Ou seja, as condições objetivas estão postas, mas faltam o quê?
o que a nossa querida, uma de vocês falou, as condições subjetivas da classe trabalhadora. A revolução implica na alteração dos pilares do modo de produção de vida, a alteração na economia política, no modo de vida, nos valores, na família, na propriedade privada, no Estado burguês. Implica na alteração dos pilares centrais do projeto de escolarização da classe trabalhadora. A minha opção é por um programa de transição. A minha opção é, nesse momento histórico, nós nos unificarmos em cima das nossas reivindicações. Nós queremos um Estado democrático de direito porque a gente quer disputar o rumo da educação. E a gente não está tendo essa possibilidade com o estado de exceção que nós estamos vivendo. E, portanto, é com um programa de transição que a gente vai, em todos os setores, na família, no bairro, na escola, nos locais de trabalho, ir construindo com os organismos de luta da classe trabalhadora a possibilidade de superar o modo de produção capitalista. Por isso, precisamos de boas teorias pedagógicas, e eu defendo a teoria pedagógica histórico-crítica, que incorpora, sim, o legado de Paulo Freire, o legado do leste europeu, o legado daqueles que estão do lado da classe trabalhadora. Meus queridos, eu termino 21 horas, deixando com vocês o que é resistência ativa. É preciso criticar coletivamente, é preciso superar, é preciso ter estratégia, é preciso ter tática, é preciso ter tarefas. Cada um de nós tem que ter tarefas. A tarefa principal, a atividade principal de vocês aqui nesse curso é estudar, estudar e estudar. Então, pegue o teu dia e guarde. Ó, essa hora aqui é sagrada. Essa hora eu vou ler, essa hora eu vou estudar, essa hora eu vou sistematizar, porque isso faz avançar a tua capacidade teórica para a gente dar a resistência e ter outra possibilidade de vida no nosso país. Patrícia, ajuda agora. Então, gente, assim, depois dessa fala da Celi, nos economiza muito, né? Então, assim, o objetivo desse nosso encontro hoje, que na minha opinião foi plenamente atingido, tivéssemos mais tempo para ficar aqui, mas assim, só me resta, né, pegando aqui essa carona da fala muito completa da Celi, além do que repleta de empolgação, que isso é muito importante, nosso objetivo hoje era tratar com vocês de teorias pedagógicas, como a Celi acaba de falar agora, na escolha, né, na escolha consciente de uma teoria pedagógica histórica e crítica, né? Porque esse é o caminho que nós indicamos aqui nessa discussão, entendendo que nós temos armas, sim. Por que professores, né, e professoras são tão atacados? Não se chuta cachorro morto, né? Todo esse processo de opressão e de perseguição e de falta de condições para o pleno desenvolvimento do ensino, da ciência, da tecnologia, da pesquisa, nós, nas universidades, estamos sofrendo profundamente os cortes de verbas em todos os aspectos, né? Então, todo esse investimento contra a educação, a ciência e a tecnologia, ela não é gratuita, né? Ela acontece porque é uma verdadeira arma o conhecimento. E a possibilidade que nós temos, como educadores, de utilizar essa arma numa perspectiva crítica, na construção de uma contra-hegemonia, é fato. Não é uma possibilidade, é fato. E é por isso que a gente pensou nessa nossa conversa de hoje, casada à experiência histórica, né? Como a Celi falou aqui o tempo todo, nós não estamos falando hipoteticamente, nós nos pegamos com os exemplos da história. Marx era um grande ufanista da Revolução Burguesa, mas por quê? Porque ele disse, né, que o exemplo da Revolução Burguesa, né, se os burgueses conseguiram derrubar a pesada aristocracia feudal e o clero, por que os trabalhadores, o proletariado, não conseguem derrubar os burgueses? Essa é a lição histórica que Marx desde sempre nos deu. E hoje, né, Celi colocou aí 2 exemplos mais marcantes e próximos, que é a Revolução Russa e a Revolução Cubana, uma de 17, uma de 59, que deixam para nós, até hoje, né,
uma referência concreta, né? Não estamos falando aqui de fantasias, mas de uma referência concreta da possibilidade de uma educação revolucionária. E esse processo construído lá, né, na Rússia antiga, que fez com que Lenin criasse o famoso slogan "todo poder aos sovietes", ela está viva, né? E ela nos serve de referência. Como diversos autores aí, pesquisadores, estudiosos, que deixam as suas contribuições que a gente pode beber nessa fonte e trazer para nós. A história é construída por homens e mulheres todos os dias, o tempo inteiro. A história não é algo dado, acabado, definitivo, como quiseram proclamar o secretário dos presidentes dos Estados Unidos, né, o Fukuyama, quando disse que era o fim da história. Isso é uma balela, né? A história é construída pelas escolhas nas relações sociais que nós estabelecemos. E um dos momentos que a gente pode se fortalecer nessa perspectiva é como a Celia acaba falando o recado aí. Nós aqui temos tarefa, né? O conhecimento, a pesquisa, que cria conhecimento, o desenvolvimento científico e tecnológico, ele não deve ser para a gente um deleite, ele deve ser para a gente uma arma de transformação. Então, essa é a ideia que nós queremos trazer aqui, né? Como eu tinha dito para vocês, como eu sabia que a gente aqui não tem tempo de explorar muita coisa, eu tive o cuidado de preparar lá um material de áudio que vocês vão poder acessar a partir de amanhã, que eu dei um título de Revolução e Educação, parte 1, a gente fala da experiência da União Soviética, da Rússia, né, a partir da Revolução Russa, e a parte 2, que a gente fala da experiência em Cuba, trazendo ali alguns elementos que nos servem de referência concreta para a gente se pautar, né? Então, assim, não cabe aos educadores desânimo, né? E é exatamente isso, fortalecendo aí o que a Celi falou, né? O programa de transição defendido por Leon Trotsky na Quarta Internacional, ele é uma referência viva e atual, onde a gente entende que, dentro do marco do capitalismo, a emancipação política que Marx falava, né, no processo de construção, de passagem da classe em si para a classe para si, que são categorias teóricas que Marx elabora para a gente, ele é fundamental, né? Esse programa de transição no sentido da gente ir conquistando a emancipação política, mas com o objetivo, né, sem perder, como a Celi também falou aqui, a referência, e com o objetivo de superação desse marco, porque, parafraseando o pensamento, às vezes, que se passa aí religioso, de que eu diria que dentro do capitalismo não há salvação para os trabalhadores, né? Então, nós sabemos disso, né? Seria uma ilusão achar que nós conseguiríamos, a partir de conciliação de classes com interesses totalmente divergentes, conseguir viver em paz ou em justiça ou em igualdade. Na hora que acabar a exploração, né, das classes dominantes ou a detenção dos meios de produção e a exploração dos trabalhadores, nós não estaremos mais sobre o patamar do capitalismo, nós estaríamos construindo outras relações de produção, né, da vida material, e logo outras relações sociais de produção, né? Então, assim, a mensagem que a gente quer deixar aqui é de que nós temos muita crença, né, convicção, eu diria, de que aqui nós temos verdadeiros soldados, né, armados, sim, com a arma do conhecimento e com a possibilidade de, por dentro do trabalho de cada um aqui nas suas salas de aula, né? Aqui nós temos também orientadores educacionais, né? Mas a possibilidade de fazer esse trabalho de conscientização política das classes trabalhadoras na construção do que nós tivemos nesses dois exemplos que a gente quis trazer para vocês aqui, da Revolução Russa e da Revolução Cubana, que é exatamente em torno, né, de uma revolução popular. E tanto numa experiência como na outra, não por acaso, a pauta da educação foi fundamental, né? A superação do analfabetismo em lugares como Cuba, uma pequena ilha caribenha, lá em 1959, onde uma maioria absoluta era analfabeta. Como muito bem disse a Celi, era o cabaré dos Estados Unidos, né? Onde ali não havia nenhum tipo de dignidade dada, né, à população que lá vivia. Essa população mostrou, não, nós não vamos aceitar isso. E foi feita essa revolução. Em 1961, foi criado ali, tinha acabado de acontecer a revolução, foi criado o Programa Nacional de Combate
ao analfabetismo. E no final desse mesmo ano, a proporção, né, o analfabetismo tinha caído em Cuba para uma cifra de 3,9%, um país que era predominantemente, que tinha um predomínio do analfabetismo. E daí, né, inclusive lá no áudio que eu gravei para vocês, tem mais informações, vocês vão poder acessar depois, né, nós já estamos aqui, já ultrapassando um pouquinho, alguns minutos do nosso horário, e eu agradeço aí a paciência. Só para a gente fechar aqui, exatamente, deixando essa contribuição otimista, porque apesar de toda a conjuntura e da estrutura, né, dos ataques que nós temos sofrido, a população brasileira como toda, eu estou falando dos trabalhadores, com esse crescimento aí da fome, da situação de moradia, de população em situação de rua, de violência contra a nossa juventude, contra os indígenas, as nossas comunidades tradicionais, nossos povos originários, a gente precisa beber nessa fonte da história de que isso é possível de ser superado. E a educação é uma ferramenta indispensável. A gente arrisca dizer, pensando com Lênin, que não se pega em armas sem consciência. Uma pessoa não vai fazer uma revolução como se fez na Rússia e como se fez em Cuba, sem primeiro passar por um processo de conscientização política, como a própria Celi falou aqui. E nesse processo, gente, todos vocês aqui são fundamentais. Colocar essa plantinha do conhecimento crítico e da capacidade de transformação de cada um de nós numa luta coletiva é fundamental. A possibilidade que, como se pautava o programa de erradicação do analfabetismo, que era de que cada um que aprendesse, que se alfabetizasse, alfabetizasse o outro. Isso é uma estratégia, isso é um mecanismo de superação da possibilidade de nos libertarmos, né? Então, assim, a possibilidade de libertação se dá por um processo de conscientização política, indubitavelmente. E, assim, eu gostaria só de encerrar aqui, tem algumas pessoas levantando as mãozinhas, a gente vai poder ouvir, mas de encerrar aqui dizendo o seguinte, falamos aqui em duas revoluções, a de Cuba e a da Rússia como referências para falarmos do que eles nos deixam de legado para a educação, que nos serve até hoje. Mas a gente pode dizer também, né, que outras revoluções virão, porque a história é um processo. Então, estamos aqui a construí-la, né? Não tá, as páginas não estão fechadas. Então, gente, agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui, pedir aí as nossas desculpas por todas essas confusões tecnológicas aí, mas realmente não estão sob o nosso alcance. Nós não temos a menor capacidade, eu falo por mim, de controlar esses processos, né? A gente vem durante todo o tempo, nós tivemos, inclusive, alguns atrasos no começo do nosso calendário mesmo, porque a gente queria exatamente acertar todas essas coisas, mas a gente tem que se conformar de que tem coisas que vão para além da nossa capacidade, inclusive, de compreender por que elas acontecem. E aí, contar sempre com a compreensão de vocês aí, porque nós estamos lidando com duas plataformas, uma virtual, uma que é o sistema de gestão da ONB, e aí a gente tem que negociar com isso aí, porque nós não temos autonomia sobre esse processo, né? Porque a gente tem autonomia de quando nos deixam ficar nesse espaço, a gente conseguir trabalhar e discutir aqui dentro. O Marcos Maciel e a Clécia estão levantando as mãozinhas aqui. Vocês podem se colocar. Em primeiro. O Marcos. Professora Priscila, professora Tafarel. Marcos, eu chamo Patrícia. Oh, desculpa, meu bem. Sem problema, Priscila é um nome lindo. Eu sou militante da violência contra a mulher, né, dentro do guarda-chuva dos direitos humanos, e no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a professora Cristina Wolff, da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto de Estudos de Gênero, ela disse que era muito bonito a gente comemorar o 8 de março e lembrar as 125 mulheres mortas em Nova York numa empresa de tecidos. Mas que o capitalismo americano ele deixou de registrar que, na verdade, em 1917, uma revolução de tecelãs russas, com o apoio de metalúrgicos de São Petersburgo, que acabou criando a Revolução Russa, era o movimento mais
indicado para lembrar o 8 de março. Né? E aí a gente vê o tanto que o capitalismo, o capitalismo americano, ele tira essa história. Porque o meu pai mesmo, um nordestino militar, quando ele se formou, a faculdade queria levar os estudantes para Cuba. E o pai dele, que era coronel, falou: você não vai para Cuba, porque lá não é lugar de gente decente. E eu lembro que eu, com 17 anos, eu comprei o livro A Ilha, e meu pai tocou fogo. E ele deve estar agora no caixão se mexendo, eu assistindo essa aula e falando de Revolução Russa e Revolução Cubana. Então, infelizmente, essas coisas todas, esse mito que criam de que Marx e Stalin, todos esses daí foram revolucionários, são revolucionários do mal, né? A gente, durante muito tempo, aprendeu. Eu estou babaqueado de estar ouvindo tudo isso de vocês duas, porque eu já tinha estudado alguma coisa, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Né? E estou achando interessante ver que eu não estou doido o suficiente para achar que era coisa da minha cabeça. Um beijo para vocês. Querido, é exatamente isso, né? O capitalismo, ele captura esses fatos históricos fundamentais e importantes para as classes trabalhadoras e transforma essa história em outra. E a gente, é tarefa nossa desconstruir a desconstrução deles. Então, avante, não nos deixemos enganar por algumas fontes que não são confiáveis. Essas fontes não são confiáveis. Cléia. Oi, boa noite. Eu sou a Clécia, sou da Secretaria de Educação, sou professora e orientadora educacional, trabalho com a formação continuada também, né, dos nossos profissionais de educação. E aí eu queria parabenizar e agradecer essa aula, e por conhecer, né, vocês duas, a professora Celi, professora Patrícia, né, muito obrigada aí por essa aula. E a minha pergunta é o seguinte, professora Celi, eu queria que você falasse um pouco mais desse um exemplo de conciliação de classe, um exemplo, e como que isso, historicamente, quais os efeitos disso sobre a organização, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras. E é isso, a minha pergunta essa, é simples, né? Tem algum exemplo atual? Tenho. Passa na história? Tenho. Obrigada. Que pergunta é essa, hein, Celi? Essa noite eu não durmo. Pensando nas respostas. Vamos lá? Tem mais alguém? Tem mais alguém, Patrícia? Não, Celi, vai lá, meu amor, para a gente extrapolar tanto o horário da galera. Não, e eu também estou exausta. Eu quero começar com essa última observação, essa última pergunta, porque ela me permite estimulá-los para essa jornada de estudos. Você sabe onde é que está a chave da conciliação de classe? Sabe aonde? Em nós mesmos. Sabe por quê? Porque o capitalismo só existe porque a gente concorda que ele exista e a gente colabora com os capitalistas. O Marx, no Capital, ele vai descrever o processo. Ele vai descrever esse processo de apropriação do mais trabalho. E como os capitalistas nos botaram num lugar comum e nos assalariaram, e nós concordamos com eles, nós conciliamos com os capitalistas. A gente conciliou com eles dizendo, ok, eu vendo minha força de trabalho para você, ela vira mercadoria, tu ganha lucro com isso e eu não quero nada de volta. Você pode ficar rico e concentrar tudo. Esse é a primeira explicação.
foi necessária a cooperação dos trabalhadores com os capitalistas para manter a Revolução Industrial. Veja só, mas eu sei que você está pedindo exemplos a nível da política mais geral, Então, essa tua pergunta é chave, sabe por quê? Porque hoje tomou posse, ou ontem, foi hoje ou ontem que tomou posse, o presidente eleito pelo povo, pelos povos indígenas, pelos negros, na Colômbia, certo, o Petro? Veja só, o Petro disse, eu vou fazer o possível. E nós sabemos qual é o possível, quando, hegemonicamente, quem manda são os capitalistas. Eles mandam nos bancos, eles mandam na terra, eles mandam na indústria, a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, toda a indústria está na mão deles. Eles são donos, eles têm a propriedade privada dos meios de produzir a nossa vida. E aí, o que vai acontecer? Tu acha que eles vão deixar ele governar e atender as reivindicações dos... A mesma coisa vai acontecer com Lula. Vai acontecer com Lula. Lula simplesmente vai ter que sentar e negociar com os grandes empresários. E aí, minha querida, se tivéssemos as condições subjetivas para uma revolta, para um levante, para romper com a propriedade privada, romper com o Estado burguês, romper com tudo, a gente faria isso, mas isso não está colocado. A nossa subjetividade, olha, eu passei dados desde o primeiro momento para vocês, quem é que está formando os formadores, aonde que eles estão se organizando para a luta de classes. Então, os professores, a maioria não está sindicalizado, os professores estão tendo a sua formação rebaixada. Então, tudo isso vai criando aquela situação que faz com que os capitalistas avancem. Daí eles botam as cartas na mesa. Aqui é como eu quero. Vou fazer algumas concessões para vocês, tá certo? Então, conciliação de classe é isso, a gente viver de concessão, de política compensatória, entendeu? Quando a gente quer muito mais, a gente quer muito mais. Por isso que o estudo, a organização, a mobilização, dia 11 nós temos que ir para a rua. Dia 11 nós temos que ir para a rua. Nós temos que demonstrar que nós somos muito e que nós não queremos a continuidade deste modo de produção. Nós queremos transitar para outra coisa. Queridos, é fenomenal o que vocês colocaram, mas eu já estou no limite. Patrícia, a palavra é tua. Eu termino dizendo, haveremos de vencer. Haveremos de vencer. A luta, ela é necessária, ela é vital, ela é permanente, ela é para vencer. Ou a classe trabalhadora vence, ou acaba a vida no planeta. Beijo, durmam bem, estudem muito e eu estou à disposição dentro dos meus limites. Patrícia, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, Celi, essa parceria aqui contigo. O Pedro Arthur está colocando aqui no chat e eu gostaria de ressaltar, dia 11, realmente, como a Celi acabou de colocar aqui, é um grande dia para demonstrarmos a nossa capacidade de luta, gente, né? Desânimo não leva a nada e não nos cabe, né? Então, eu penso que a gente tem que colocar na prática isso. Vai ter esse documento, vai ser um ato na Faculdade de Direito, na UNB, vai ter isso, mas vai ter, um dia de paralisação, a estudantada está chamando aí, dentro da UNB, em outros espaços, o ensino médio também, fundamental. Inclusive, aí vai ter um ato às 15 horas, na frente do Congresso, com caminhada. Então, dia 11, vamos para as ruas e vamos gritar contra esse projeto fascista crescente no nosso país, e vamos derrubar isso, e vamos derrubar em primeiro turno, hein, galera? Nada menos que isso, é o mínimo que podemos fazer, tá? Então, beijo no coração de todos e todas, passamos aqui 26 minutinhos, agradecemos a compreensão de todos e a permanência aqui conosco, bom proveito nos estudos, aproveite os materiais aí, estamos aqui à disposição para o que for possível dentro da nossa limitação humana,
que na vontade é infinita, mas às vezes fisicamente a gente tem que dar uma dormidinha. Beijo, gente. Um abraço aos 96 cursistas que permaneceram. Beijo no coração. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, tchau, Urânia, querida. Samir, obrigado. Valeu, obrigada, Samir, a galera. Tchau, obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite para todos.